Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. Somos gratos nessa noite de poder estar mais uma vez junto com os irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. Rever alguns amigos que aqui estão. Alex aqui, né, abençoado. Natália, Douglas, que estão aqui, né? Abençoado, que faz tempo que a gente não vê. Eu, por marcar nome, irmãos, sou meio difícil, viu? Eu, para me lembrar de nomes, é complicado. Principalmente, trocar José por Genésio é 2 palitos para mim. Eu não consigo gravar nomes com fisionomia. Mas quero agradecer ao pastor Fábio por mais essa confiança que ele nos dá, pastor, de poder estar aqui falando do amor de Deus. E pregar a palavra já é difícil, e pregar perto do pastor Fábio mais ainda. Eu gosto de vê-lo pregar, fico admirado de ver como Deus usa o pastor Fábio na pregação. E eu me recordo que ele falou para mim: pastor Carlos, você vai lá dia 19? Eu falei: rapaz, se eu me convidar eu vou, tem coragem? Ele falou: tem. É um culto de família. Aí depois eu perguntei para ele: mas é um culto de família ou um culto para a família? Foi isso, pastor? Ele falou: não, é um culto para a família. Eu falei: opa, então o negócio ficou estreito. Porque confesso para os irmãos que eu sinto uma grande dificuldade, irmãos, quando eu vou pregar. Eu fico apavorado. Está aqui minha esposa sabe disso. Eu fico nervoso, porque você escrever da sua própria vontade é fácil, porque quem conhece a igreja é Deus, não sou eu. E eu fico muito preocupado de que subir nesse lugar sagrado, nesse lugar santo, eu não quero falar coisas minhas, eu quero falar coisas de Deus para a sua vida. E quando vem de Deus, eu recebo 2 vezes, porque ela vem, passa aqui, vai e volta para mim de novo. Então nós acabamos aprendendo um com os outros. E eu ouvindo, deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem é do berço evangélico aqui, levanta as mãos. Quem já nasceu assim, levanta a mão bem alto. Quem veio do mundão e aceitou Jesus, levanta a mão. Eita, Jesus. Aleluia, isso que é bom. Glória a Deus. Por que eu fiz essa pergunta, irmãos? Quando o pastor Fábio estava falando, espero que os irmãos entendam, eu me recordo que quando eu aceitei a Jesus, comecei a participar da escola dominical. E não vou dizer o nome do pastor, porque foi meu pai na fé, e é, né? Meu pai na fé. É um dirigente de congregação. E louvo a Deus por ter aprendido com homens e mulheres de Deus, que hoje são pastores. E naquele dia ele estava ensinando na escola dominical. E eu só prestando atenção no que ele estava ensinando. E ele todo empolgado, né? E ele me olha de braço cruzado, só ouvindo. Aí ele chegou e perguntou para mim. E disse assim: irmão Carlos, você que aceitou Jesus uns 2, 3 meses, estava no discipulado ainda, não tinha passado para a sala dos irmãos. Ele perguntou para mim todo empolgado e disse assim: irmão Carlos, o que você achou de diferença que quando você veio do mundo para a igreja? Aí eu parei, falei: pode responder mesmo? Ele falou: pode. Falou: eu vou falar então. Ele falou: olha, a diferença que eu achei, e minha esposa sabe disso, não só eu, como ela, como éramos do mundão. Eu disse para ele assim: a diferença que eu achei é que quando eu estava lá fora, no mundão, tomando as cachaças, fazendo bagunça, a gente só dava um grito na rua, só um, do nada. Vamos fazer isso? Irmão, não dava 10 minutos. Todo mundo já se comovia e o negócio já estava pronto. Um precisava: pega meu carro. O outro: eu preciso, não, eu te levo. A minha pessoa está enfermo, vamos junto, vamos lá, vamos buscar. Aí eu falei: a coisa diferente que eu achei na igreja é isso. Aqui para a gente fazer alguma coisa para a igreja tem que ficar implorando.
Aí ele ficou sem graça. Eu falei: ó, só respondi porque o senhor perguntou. Eu achei isso de diferente dentro da casa do Senhor. E eu já vou para... Aceitei Jesus em 94, então no dia 13 de dezembro eu faço 25 anos na presença do Senhor. E durante essa caminhada eu aprendi algo. Que nós perdemos o foco. Eu não sei se é o movimento de tantas igrejas, ou de tantos ensinamentos que aparece, pastor Fábio. E se esquecemos que Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos libertar, e foi por isso que ele veio pregando o quê? O reino. Nós se esquecemos do reino. Estamos preocupados conosco e se esquecemos do reino. E se você pegar a palavra de Deus, Jesus Cristo, nos seus evangelhos, é só reino. Ele só fala do reino. Ele não fala mais nada, é reino. Então tudo que você fazer para a obra de Deus aqui, você tem que pensar em prol do reino. Aí talvez você pense agora e fale assim: mas Jesus, quando falaram do templo, falou que o templo não ia ficar em pé, que ia ser tudo. Mas através de um templo maior, a igreja do Senhor pode aumentar as suas asas e aquecer mais pintainhos que estão para chegar. É isso que nós temos que entender. Isso é reino de Deus. Então eu aprendi isso. E digo para os irmãos, para a honra e glória do Senhor, testemunho meu. E eu disse para Jesus, e falei assim: olha Jesus, se eu não estiver 24 horas na sua obra, eu não vou conseguir ficar. O Senhor sabe, porque o Senhor me conhece. E Deus, conhecendo o meu coração e ouvindo minhas orações, eu sou empenhado também 24 horas na obra, porque eu estou olhando para o reino. Amém, meus irmãos? Então pense no reino. Se você canta é para o reino, se você toca é para o reino, se você varre a igreja é para o reino, se você pinta a igreja é para o reino, tudo, se você se veste bem é para o reino, não é para a sua glória, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Reino. E o pastor diz bem aqui, nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos e nós temos que fazer a diferença. Amém? Amados, não era sobre isso que nós íamos falar, mas eu aproveitei esse gancho que o pastor falou. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, em poucos minutos que já nos restam. Eu quero só ler aqui, em Gênesis capítulo 7, será 2 textos. Glória a Deus. Gênesis capítulo 7, verso 7. Glória a Deus. Gênesis capítulo 7, verso 7, que diz assim: e entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. E gostaria de ler com os irmãos também, em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus, capítulo 7, verso 24. Glória a Deus. Capítulo 7 de Mateus, verso 24, que diz assim: todo aquele que, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei
ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém? Meus queridos, mediante esse texto, é um culto para a família. Talvez não seja um culto de muito glória a Deus e aleluia, mas é mais um culto de reflexão para nossas vidas. Na verdade, eu coloquei até um tema nessa mensagem. Eu ia colocar família dentro da arca e família fora da arca. Família dentro da arca e família fora da arca. Mas eu vou ficar só com a família dentro da arca, porque eu creio que mediante a palavra, você mesmo vai fazer uma reflexão se você está dentro da arca, se você está fora da arca, ou se você está em cima do muro, nem dentro e nem fora. E diga-se de passagem que em cima do muro é meio complicado. Eu até ouvi esses dias, eu achei até engraçado. Eu falei, rapaz, isso aí é bom. Teve uma pessoa que partiu e ela estava em cima do muro e tinha um espectador olhando. De um lado, os anjos, do outro lado, o inimigo das nossas almas. E os anjos gritavam, pula, vem, desce. E do outro lado, o inimigo das nossas almas, de braço cruzado, só olhando, assistindo. E os anjos do outro lado gritando, vem, pula logo, vem para cá, vem para esse lado. E o inimigo das nossas almas lá, sossegado. E esse espectador ficou meio curioso, falou, tem uma coisa errada. Os anjos ali tudo gritando para aquele povo, para aquele camarada pular logo e o outro nem liga. Aí ele foi interrogar e falou, rapaz, Satanás, é o seguinte, o que está acontecendo? Os anjos ali, ó, na maior torcida para que ele pule para o lado de lá. E você aí nem aí, você que é o mais preocupado em trazê-lo para o seu lado. Ele respondeu, eu preocupado por quê? Porque quem já está em cima do muro, já está do meu lado. Amém? Então temos que tomar cuidado de não estarmos em cima do muro. Então essa palavra que eu li primeiramente foi de Noé. E o texto sobre esse sermão que Jesus estava dando sobre o homem que edificou a sua casa na rocha e outro na areia. Mediante a isso, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente há muitas casas que estão se destruindo. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo de aparências. Hoje, infelizmente, nós olhamos daqui de cima. Eu estava ali em pé ali, quando os irmãos estavam cantando, a família estava cantando. E eu comecei a olhar para a igreja, contemplar. A gente só vê o exterior, mas não vimos o interior. Quantas famílias arruinadas emocionalmente, porque não tem mais diálogo dentro de casa. E quando falamos disso, falamos de relacionamento. E esse relacionamento é tanto para o pai com a mãe, pai para com os filhos e filhos para com os pais. E quando falamos disso, falamos do enfraquecimento de uma coisa que Deus nos ensina, que é o amor entre famílias. Interessante que nós somos acostumados a limitar família. Quando falamos de família, pensamos, ou eu penso, vou colocar a mim, penso em eu, a minha esposa, os meus 2 filhos, as minhas noras e minha neta. Mas família vai muito mais além do que isso. Vai os seus irmãos, vai seu tio, vai sua tia, vai seu avô, vai sua avó. Porque se não fosse assim, a Bíblia não falava das linhagens, da árvore genealógica que nós temos. Isso também é família.
Cuidamos da nossa família, porque a própria Bíblia diz que o homem, quando se casa com a sua mulher, separai. Mas esse separar não é deixar de lado, não. É viver a sua vida, mas com pensamento ligado na sua família. E muitas vezes nós restringimos os nossos contatos, porque somos santarrões. Não vamos na casa de A porque lá o pessoal bebe, o pessoal fuma. Por quê? Porque nós só lembramos de Jesus Cristo quando nós falamos que Ele era soberano, maravilhoso, o príncipe da paz, e Ele é. Mas se esquecemos que também Ele era chamado de quê? Beberrão e comilão. Por quê? Porque Ele estava no meio dos publicanos, no meio dos pecadores, e os faladores diziam: quem é esse que come no meio dos pecadores? Sabe o que Jesus disse? Ou respondia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Família. Irmãos, eu sempre digo que dentro da igreja é como essas lâmpadas aqui. O pastor Fábio é eletricista, eu não manjo de amperes, nem voltagem. Se todas, tá aqui, eu temos uma lâmpada queimada ali. No meio de tantas lâmpadas acesas, faz diferença uma lâmpada queimada? Não. Assim somos nós dentro da igreja. Todos aqui somos crentes. Tudo arrumadinho, gelzinho na cabeça, perfumado, roupa, terninho. É fácil ser crente aqui. É muito fácil, meu irmão. É fácil demais. Levantar a mãozinha, dar glória a Deus, fechar o olho, é muito fácil. Você é luz. Você tem que brilhar, é lá. É lá que você tem que brigar, no meio da sua família. Eu estava dizendo para o pastor Fábio, eu tive uma experiência muito boa esse final de semana. Daqui minha esposa. Nos convidaram para irmos no encontro de amigos da rua, não da minha, da Cida, que foram criados juntos, que não se vê mais de 30 anos, não sei, teve uma mulher lá que descobriu, foi juntando o grupo, o pastor Fábio foi juntando, e conseguiu reunir mais de 60 pessoas, de pessoas que não se viam mais de 30, 40 anos, hoje são vô, bisavô. Vai, vamos. A Cida falou: cara, você vai? Eu falei: vou, vamos lá. São seus amigos, bora lá. Chegamos lá, maior alegria, irmãos. Publicanos, pecadores, mas nós temos nossa postura de cristão. Aí o santarrão ia falar assim: olha, mas e o Salmo 1 fica para fora? Não, o Salmo 1 vai ficar para fora. Quando fala: não se assentai no meio dos escarnecedores. Não se assentar no meio dos escarnecedores, meu, não é ficar participando com ele, porque ele bebe, eu tenho que beber. Não, não é isso. Se ele fuma, eu tenho que fumar. Não, não é isso, não. É não você participar, não foi assim com Daniel. Eu estou em Babilônia, mas não como do manjares do rei. É isso. Mas ele não saiu de lá. Ele estava lá com a luz, é a mesma coisa, nós fomos convidados. E para encurtar, para a glória de Deus, minha esposa estava contando, teve o que lá, irmão? Reconciliamento de casal, por causa de postura de 3 ou 4 crentes que estavam lá no meio. Ficaram admirados porque nós fomos. Eu não sei, eu pensei que vocês não vinham, mas vocês são tão diferentes. Vocês não brigam? O que vocês têm? Jesus na nossa vida. Família, meu irmão, família. Vá de encontro à sua família. Mas meu irmão é um beberrão, meu tio é um beberrão, eu vou lá na casa dele e só fala palavrão. É lá que você tem que fazer a diferença. É lá. Eu ir na sua casa como cristão, você ir na minha como cristão, nós fazemos churrasco, é muito bom. Mas vá lá, faça diferente lá. Família.
E o texto nos fala, irmãos, que quando começa a cair a casa é justamente isso, é relacionamento, é falta de amor, um parar com o outro, meu irmão, um parar com o outro. É muito fácil nós rotularmos pela aparência, é fácil nós rotularmos, falta de amor no coração, meu irmão. Precisamos ter a mente de Jesus Cristo, precisamos amar o próximo. E quando falamos de família, não se restringe só na família, como eu disse, mas essa família aqui, ó, essa aqui é uma família, é uma comunidade. Nós temos que ter o problema do outro em nossos corações. E eu li esses dias que quando você começar a comprar ou sentir a dor do outro, você está começando a aprender a amar. Quando você sente a dor do teu próximo. Nós entramos na igreja, sentamos só perto de quem a gente gosta, de quem a gente conhece, e vamos embora, não sabemos o problema do outro. E às vezes o irmão que está do seu lado, que é sua família espiritual, está precisando de um abraço. E diga-se de passagem que hoje nem abraçar nós podemos mais abraçar, porque a mente está tão poluída. A nossa mente, não temos a mente de Cristo, porque eu não posso chegar e cumprimentar a esposa do pastor Fábio, o pastor Fábio não pode cumprimentar a minha esposa. Aleluia! Isso sim é sentar com os encarnecedores, é sentir os sentimentos que eles têm lá fora. Mas nós temos que estar aqui dentro com o sentimento puro, com o coração puro, com a mente pura, a mente de Cristo, para que essa família seja abençoada. Aleluia, é isso que precisamos ter. E Jesus fala, olha, insensato é aquele que constrói a sua casa na areia. Na areia. Então nós temos, não sei se vai dar tempo, eu tenho 15 minutinhos. Para que nós venhamos fortalecer isso, nós precisamos de algumas colunas em nossas vidas. E a primeira coluna é a fé. Nós precisamos ter fé. Precisamos passar e ensinar para os nossos filhos a ter fé. É a primeira sustentação. Porque Jesus começa dizendo, aquele que ouve. Aquele que ouve. Isso lembra-se de fé. Porque lá em Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a primeira coluna de sustentação da sua casa é a fé. Porque sem fé a família se enfraquece. Em Hebreus 11, capítulo 11, verso 1, porque a fé é o firme fundamento. Aí vocês vão entender porque eu li Noé. Porque muitos lares esmorecem porque não cultivam a fé entre si, e quando passam por tempestade, não acreditam que pode superar. Então Noé nos ensina isso. Ele teve fé. Irmãos, parem para pensar. Deus falou com ele, não falou com a família, mas todos compraram a ideia, porque ele sabia que ia vir um dilúvio. Isso é fé. E quando o dilúvio veio, quando a tempestade veio, ele estava agarrado na certeza que Deus ia dar vitória para eles. E na mesma forma sou eu e você. Temos que ensinar os nossos filhos, as nossas filhas a terem fé e acreditar nesse Deus que pode mudar a história. Mas nunca se esquecendo que é tudo para o reino. E eu disse a última vez que eu estive aqui, que muitas vezes nós oramos, buscamos e Deus dá. Aí você no domingo como esse vem aqui, pede oportunidade para o seu pastor e você dá um testemunho. Aí você vem e fala, olha, quero agradecer a igreja, agradecer o meu pastor pela oração. Depois o pastor permitiu, vou cantar um louvor, porque Deus abriu uma grande porta para mim.
Deus abriu a grande porta numa multinacional. Deus abriu a porta na universidade. Vou estudar medicina, vou estudar advocacia. Oh, glória a Deus por isso. Até aí, você só falou para você, não falou para o reino. Ninguém chega aqui e fala: olha, irmãos, Deus abriu uma porta para mim numa multinacional. Deus abriu uma grande porta para mim numa universidade. Estou muito feliz com o meu Jesus. Mas agora eu quero que vocês orem, para que Deus mostre o propósito que Deus tem comigo dentro da empresa e dentro da faculdade. Isso é reino. Isso é reino. Porque Deus sempre tem um propósito em nossas vidas. Foi o mesmo propósito que Ele teve para Noé. O mesmo propósito que Ele teve para a família de Noé. Através das vossas fé. Através da fé. Porque ele sabia, Noé sabia que Deus ia mandar o dilúvio, que a tempestade ia chegar, que a chuva ia cair. Mas ele estava sustentado na palavra do próprio Deus para a sua vida. E ele abraçou através da sua fé e começou a construir a arca. De que lado você está, meu irmão? Dentro da arca ou fora dela? Pense nisso. Segundo, sabedoria. Alguém fez curso aqui para ser pai e mãe? Alguém fez curso aqui para ser marido ou para ser mulher ou esposa? Não fizemos curso. Aí temos que dizer para Paulo, ou como o próprio Salomão: Senhor, dê-me sabedoria. Você tem que ser sábio, não sabido. Você tem que ser sábio. E uma das bases para a sustentação da nossa família é sabedoria. Qual a diferença desses dois homens que Deus citou? Está escrito. Um era prudente e o outro insensato. Sabedoria. Temos que ter sabedoria. A família precisa de sabedoria de Deus em todas as suas decisões. Um dos motivos que tem faltado sabedoria é a ausência do temor de Deus no meio das famílias. É o pai que não tem temor de Deus. É a mãe que não tem temor de Deus. São os filhos que não têm temor de Deus em vossos corações. E a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Como uma pessoa pode temor a Deus, pastor Fábio? Aleluia. Deus, tu conheces a tua igreja. Como nós podemos dizer sabedoria, sábio, que chega aqui e cumprimenta todo mundo, obreiros, irmãos, de terno e gravata, bonito, cheio de teologia, mas chega em casa, não sabe tratar com sabedoria a sua esposa e muito menos seus filhos. Mulheres que não são sábias, que não são coluna da sua casa, que não são virtuosas, que não sabe tratar do marido, não sabe falar, não sabe conversar, filho que responde pai, filho que responde mãe. Aí chega no culto, fica cantando aí dando de santarrão, mas não respeita o pai, não respeita a mãe. Não tem coragem de dar um beijo na mãe, de dar um beijo no pai, de abraçar e dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. É só cobrança, 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 cobrança. Tem que ter sabedoria, meu irmão, para conversar com a tua esposa.
Hoje temos vergonha de chegar na porta da casa do Senhor. Hoje o irmão vem na frente e a mulher lá atrás. Até parece jargão isso, não, mas acontece no dia de hoje. Não tem coragem de pegar no braço da mulher e pegar aqui, entrar com ela juntinho aqui. Tem vergonha de dar um beijo pelo menos na testa da mulher, no meio de todo mundo, porque ele é muito santo. Aí vem aquela desculpa, ninguém precisa saber. É isso, meu irmão. Tem que ter sabedoria para cuidar dos seus filhos, para cuidar das tuas filhas, para cuidar do seu esposo, para cuidar da sua esposa. E no Salmo 111:10 diz a mesma coisa: quando as pessoas não respeitam nem a Deus, também não conseguem respeitar as famílias, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Quando você tem temor a Deus, você respeita. E o respeito não se impõe, você conquista. Respeito não se impõe nem conquista com cara feia, com cara de sargento, com cara de general, com cara de santarrão. Não é assim. Agora você pode impor respeito quando você falar como Paulo: a autoridade que eu vos falo não é autoridade terrena, mas é autoridade que vem do alto. E quando essa autoridade do alto está sobre a sua vida, meu filho, respeito. Tem muitas pessoas que querem conseguir respeito à força. Não é assim não, meu irmão. É só você acompanhar a história de Jesus. Leia os evangelhos. Não tem como você não entender que Jesus era meigo. Não tem como. Conversa de Pedro. Pare para pensar, irmão. É uma passagem que hoje, até hoje, quando eu falo, dá vontade de chorar e dar uns pulos. Pedro, tu vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Eu queria entrar na mente de Pedro. Aleluia. E quando Pedro passa, diz o texto que no vão, aleluia, no vão, os olhares de Jesus e de Pedro se cruzaram. Já pararam para pensar nisso, irmão? Que amor é esse? Que respeito é esse? Que autoridade é essa? Eu queria entrar na mente de Pedro, do que ele sentiu, que quando o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus, o sentimento dele, eu disse para ele que não iria negá-lo, mas mesmo assim o seu olhar diz que me ama. Autoridade, respeito. E quando eu olho a minha esposa aqui, lembro dos meus filhos. Quando, minha esposa, só olha. Cuidávamos de adolescente, não era era 120, 30, 40. Minha esposa chegava, só olhava. Não é medo, é respeito. É sabedoria para poder lidar com quem está do nosso lado. Como é que você está lidando com a sua esposa, meu amado irmão? Como você está lidando com o seu esposo, minha amada irmã? E filhos e filhas, como é que vocês estão tratando, lidando com seus pais? Com a sua mãe? Está respeitando ela? Porque respeito de pai e mãe é natural. É dádiva de Deus, que Deus deu para eles. Você já sabe, você também. Não é só para os seus pais, não. É vocês que tem que ser sábio. Tem que ser sabedoria na vida de vocês. E essa sabedoria entra no seu coração pelo temor que você tem a Deus, em primeiro lugar. E com esse temor, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, para que você conquiste cada vez mais o amor
do seu pai e da sua mãe. E você, pai e mãe, é a mesma coisa. Como é que você trata seu filho? Sou do norte, esse peste. Esse peste não para. Não, meu irmão, é criança, você nunca foi. Já nasceu adulto? Peça sabedoria a Deus para você criar. Ele é bênção de Deus, diz a palavra do Senhor. São herança do Senhor. Tem mais 2 minutinhos. E Noé, ele teve sabedoria, irmãos. Eu fico pensando como é que ele falou para a mulher dele. Pare para pensar, irmão. Num tempo que não chovia, só era vapor que vinha de baixo. E aquele homem vem e diz: olha, Deus falou comigo, minha filha. Vem cá, minha velhinha, chega aqui, vamos ter uma conversinha. Filhão, chega aqui, chama as suas noras também, vamos ter uma conversa aqui. Olha, Deus falou comigo. Olha a responsabilidade de quem é a cabeça do lar. Deus falou comigo e disse para nós, para mim fazer uma arca. E essa arca vai ter 150 metros de comprimento. Vai ter 35 metros de largura. Pare para pensar. E 15 metros de altura. E digo mais, vai ser de madeira. Ei, irmão, vamos pensar um pouquinho, meu. Hoje você tem maquita. Hoje você tem serra elétrica. Hoje você tem caminhão para puxar as toras. Onde esse irmão, esse homem conseguiu tudo isso? Tanto é que foram 120 anos fazendo a arca. Mas a mulher e os filhos estavam junto com ele. Isso para os maridos. Será que os seus filhos, a sua esposa pode acreditar na sua palavra? Irmãos, é muito forte para nós isso aí, meu irmão. Eu estou no meio também, não fico de fora não. Eu estou no meio. Será que a minha mulher e meus filhos podem acreditar na minha palavra? Temos que ter, irmãos, sabedoria de Noé. Temos que ter fé e temor a Deus, para que primeiro que estão ao nosso redor acredite que Deus é em nossa vida. Para que os filhos olhem e falem assim: eu quero ser como meu pai. Para que a sua mulher dê testemunho de você. Sabedoria, aprenda com Noé. Sabe por quê? Porque Noé queria que todos eles estivessem com ele na arca. Tem 2 minutinhos. Obediência. Diz o texto: Jesus disse que um homem praticava a sua palavra, verso 24, e o outro não as praticava. Outro aspecto que difere esses 2 homens são as suas casas e a obediência a Deus. O que eu achei interessante, que eu estava lendo o texto lá de Noé, não vou ler agora porque já acabou o tempo, é que Deus falou assim: olha, você vai construir a arca para ti. Ele não falou para mim. Deus não falou: você vai fazer a arca para mim. Ele falou: não, Deus vai fazer a arca para ti. Sabe o que é isso? Proteção. Você quer proteção na sua vida? Primeiramente, seja homem. Faça acreditando naquilo que eu vou fazer na sua vida. Aí ele falou: depois que você fizer, você vai colocar seus filhos e suas mulheres dentro, seus filhos, suas noras e sua mulher dentro da arca. E não vai ficar por aí não. Agora você vai fazer mais uma coisa: cuidar daquilo que eu vou te mandar. O quê? Os animais. Você vai cuidar. E se você ler o texto, lá em Gênesis 7, 8, você vai ver que ele cuidou. Eles cresceram, prosperaram, multiplicaram. Porque teve um que teve temente a Deus, que tinha temor de Deus no coração. E quando aquele tem temor de Deus no coração, onde ele coloca a mão, as coisas multiplicam, meu irmão. Multiplicam, por quê? Porque não é para a tua glória,
é para a glória dele, é para o reino dele. Porque quando Noé estava fazendo a arca, não era a arca, era para ele, porque foi debaixo da palavra de Deus, e aquilo que era para ele, era para a glória de Deus, porque era para o reino de Deus. E é por isso que eu e você estamos aqui. Tanto é que Deus fez uma aliança com Noé. Fez uma aliança. Nós falamos que é o arco-íris, mas a Bíblia fala que foi um arco. E disse: olha, Noé, como tu foste fiel, ouviu a minha palavra, cuidou daquilo que eu coloquei na tua mão, eu vou fazer uma promessa para você. Olha, irmão, para pensar. Para pensar, pastor, é muito forte isso aí. Eu vou fazer uma promessa para você. Esse arco aqui é a aliança que eu faço contigo, que jamais destruirei a humanidade com água. Então temos que ter obediência. Não adianta a família ser apenas religiosa. Isso é um perigo em nossa vida. É muita religiosidade, meu irmão. É muito quadradinho. Quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu tenho que respeitar meu irmão, eu tenho que respeitar o pastor Fábio, mas ele tem que me respeitar também, através do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, não se impõe, mas conquista. E se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e se isso é verdade, aleluia, o respeito vai vir automaticamente sobre você, porque o Espírito de Deus vai começar a trabalhar na sua vida de uma forma diferenciada. E quando o Espírito de Deus veio sobre os discípulos naquele momento, o dia de Pentecoste, antes era esporádico, cada um tinha, Deus usava, vai tudo para você, meu irmão. Então, agora é você, vai tudo, agora não. Quando Deus desceu, o Espírito Santo de Deus, sabe o que aconteceu? Todos foram cheios. Aí Deus veio com os dons, com os 9. Por quê? Porque nós somos um corpo. Eu posso ser profeta, ter o dom da profecia, mas o Douglas tem um dom de cura. Eu preciso dele, e você precisa de mim. Mesmo assim é dentro da sua casa. E eu quero dar um conselho para os pais. É verdade que nós queremos que os nossos filhos sejam o que a gente é. Lá fora é médico, o pai quer que o filho seja médico. É dentista, o pai quer que o filho seja dentista. E às vezes nós queremos colocar um jugo em nossos filhos, achando que ele tem que ser aquilo que a gente é. E eu já vou encerrar aqui, não vou mais não. Eu aprendi isso dentro da minha casa. Meus filhos são músicos. Para encerrar, Vinícius, baixista, Vitor toca violão e guitarra. E muitas vezes ele tocando em certos lugares. É lógico que nós como os pais não queremos, eu e minha esposa não queríamos. Dobrávamos o joelho e orávamos. Aí de repente num culto como esse, vinha um pastor e começava a pregar, e de repente ia para o meu filho e falava: olha, aleluia, eis que eu tenho ouvido a sua oração. Muitos não entendem aquilo que eu tenho na sua vida. Eu falo: Jesus. Daqui a pouco eu olhava meu filho tocando num canto aqui, tocando num canto lá. O meu mais novo, daqui a pouco ele estava sentado. Nós estávamos num culto normal, daqui a pouco levantava uma irmã: filho, como eu gosto do seu coração, daquilo que tu faz para mim. Eu falo: Jesus, o que é isso? É porque nossos filhos, diz a palavra, que ele é a herança do Senhor. Você não sabe a oração que seus filhos fazem. Você não sabe o que ele pede para Deus. Estava conversando com uma irmã, aconselhando ela. Ela falou assim: estou orando porque minha filha precisa casar e precisa... Falei: minha querida, você sabe o propósito que ela tem no coração? Ela não sabe. Você só ore para que Deus abre a mente, que Deus entregue ela na mão de Deus, porque Deus tem o melhor para a sua filha. Nós não sabemos o propósito que nossos filhos têm com Deus. E hoje, para a glória de Deus, quando eu entendi isso, hoje meus filhos estão lá tocando, glorificando o nome do Senhor, sendo honrado. Porque seus filhos não vão falar para você o que eles pedem para Deus. Não vai falar.
Porque a intimidade dele com Deus, porque a intimidade que você tem com Deus, você fala para eles? Você fala para sua esposa? Você não fala? É particulares. Então que nessa noite nós possamos sair daqui com essa consciência de que Deus tem o melhor para nossas vidas, e para que nós ficamos dentro da arca e não fora dela. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Meus amados irmãos, nós estamos de pé na presença de Deus. Glória a Deus por essa palavra.